Bom, galera, beleza? Esse aqui é só mais um canal de busca e a gente vai buscar junto casa de aluguel. Então, pensando que o salário atual, o salário mínimo atual no Brasil é de 1.518 e que o ideal aí é 30% da renda ser destinada à moradia, a gente tem um, um incrível valor de R$ 450 para encontrar uma moradia, uma casa. Só que isso é impossível. Então a gente precisa pesquisar bem, encontrar junto possibilidades e achar um caminho que faça sentido para que as pessoas morem minimamente com garantias, segurança, e que está bem difícil. Eu moro em São Paulo, então as condições são bem diferentes aqui. Em relação à segurança, a gente não se sente seguro em quase nenhum lugar. Então a gente precisa pesquisar bastante. Então, com base nisso, eu decidi criar esse espaço para procurar casa. Basicamente é procurar casa. E espero que a gente encontre. E sempre eu vou deixar na descrição aqui o link. Não tenho nenhum patrocínio de nenhum, sei lá, site de locação, nada do tipo, nem de proprietário, nem nada mesmo, assim. É um site de busca. Eu sou só uma pessoa procurando casa, então toda a informação está lá, é de responsabilidade do anunciante e não minha. Então busquem, cliquem, façam com responsabilidade tudo que for feito, beleza? É mais sobre imóvel, condições gerais, se vale a pena o que está sendo oferecido com a região que está sendo oferecido. Vou começar por São Paulo, porque é um território onde eu conheço um pouco mais por morar aqui, mas a gente pode expandir isso aí para outros lugares depois. Por enquanto, quero começar em São Paulo, onde eu tenho propriedade para falar, beleza? Então vamos começar por aí. Casa, aluguel, São Paulo. Na busca de casa, sempre vão aparecer ali Viva Real, Quinto Andar, Zap Imóveis. Vão aparecer vários sites de imobiliária, vários buscadores, né? É importante sempre conferir se esse mesmo anúncio não está duplicado em outro site, conferir se aquela casa não tem um valor melhor em outro buscador. Isso também é uma dica bem importante, porque a gente se encanta pelo espaço e quer tentar locar na primeira plataforma. Às vezes não tem um contato diretamente com o proprietário e outra plataforma tem. Então é bom a gente sempre conferir essas informações, porque isso muda tudo, assim. Muda até um valor de entrada, um valor de financiamento básico para você entrar nessa casa. Ele pode mudar a partir até da própria plataforma, né? Então, quando eu coloco casa para alugar em São Paulo, eu costumo colocar em imagens primeiro. E aí eu vou vendo o que tem. Isso aqui não é possível. Não, jamais vai ser possível. Espero que um dia, mas nesse momento não é. E eu vou vendo o que tem de imagem que me agrada no começo. Como eu não tenho um filtro específico, eu não vou procurar um imóvel específico, eu vou vendo o que me agrada. Pensando, eu quero morar em São Paulo no bairro, sei lá, da Liberdade. Vão aparecer coisas interessantes aqui. Então vamos pensar nessa primeira casa aqui no Viva Real. Casas para alugar em Liberdade, São Paulo, Viva Real. Bom, lembrando, o salário mínimo é 1.518. Então, R$ 2.500 é uma casa bem pesada. Vamos ver esse anúncio aqui completo, entender o que essa casa oferece. Vamos lá, as fotinhas aqui. Ela está sendo oferecida pela Galo e Suezo, consultora imobiliária. Tá? Não tenho nenhum patrocínio com essa imobiliária. Se quiserem entrar em contato com eles, fiquem à vontade. Não tenho relações nenhuma com eles, tá? Bom, sala interessante, um chãozinho parece de taco, né? Chãozinho bonitinho, arrumado. Esse chão às vezes dá um problema porque sai essas casquinhas aqui, né? Isso aqui normalmente, em algumas casas mais antigas, isso aqui vai descolando, vai saindo. Para você que nunca morou em casa de chão dessa forma aqui, ou é a sua primeira casa de aluguel, sempre presta atenção nesse chão, confere ele inteiro. Se você puder ter a possibilidade de passar com um cabo de vassoura, alguma coisa do tipo, no chão para sentir se está oco, se está soltando, testa isso, vai fazer muita diferença. Uma porta que parece um pouco mais antiga, com um vidro aqui, não dá para ver se é um quintal, se é um portão direto para a rua, ou coisa do tipo. Então não dá para saber se a janela aqui dá acesso à rua, a um corredor ou outros vizinhos. Não sei qual parte essa daqui, não sei se é uma cozinha, parece uma cozinha, né? Normalmente quando tem esses azulejos aqui, pode ser uma cozinha.
tem grandes chances sim de ser uma cozinha. Esse teto aqui também, ó. Esse teto aqui é de PVC. Sempre confere também se esse teto não está fazendo barriga aqui no meio, se ele não está elevado, se ele não está curvado. Porque, como é um material plástico isso aqui, basicamente, ele pode curvar com o calor. Então confere isso aqui. Se tiver a possibilidade de dar uma batidinha para ver se sai, né? Batidinha leve, né? Para forçar também, para saber se sai alguma sujeira, alguma coisa do tipo, porque dependendo da altura entre o teto e esse forro aqui, pode criar inseto, pode criar barata, aranha, coisas que vão criando ninho aqui nesse forro aqui. Então, perguntar para o proprietário se isso aqui foi trocado recentemente, se foi limpo, se tem possibilidade de subir aqui para ver. É uma casa, você vai morar aí. Então é importante fazer perguntas chatas para a construtora. Que eu consigo dar um zoom também nessa parte aqui. Nem todo site você consegue fazer isso. Bom, tem uma tomada aqui no chão, aparentemente. E só desse lado aqui que a gente vê que tem tomada, né? Importante. Se isso aqui for uma cozinha, pensar. Só tem possibilidade de colocar a geladeira nesse canto. Sabe? Nessa parede a gente não tem nenhuma informação de tomada. Não sei se nada aqui desse que a gente não tem ainda a visão tem alguma tomada, mas se for uma cozinha, presta atenção tanto com o piso quanto com as tomadas, tá? Por quê? Geladeira não vai poder ser mexida e dependendo do lugar você não vai colocar a geladeira do lado do fogão, né? É só pensar uma coisa que está congelando e uma coisa que você está esquentando, uma coisa com gás do lado de uma geladeira. É arriscado, é perigoso e não é recomendado. Então, mas aí é da sua casa também, decida por você. Mas se puder seguir essa dica, confere tomadas, a altura da tomada. Aqui parece sim um canto para geladeira. Parece que foi pintado recentemente, não dá para saber por essa imagem, não está com a qualidade tão boa. Porta parece antiga, sempre confira nessas portas antigas se tem cupim, se foi passado algum remédio para cupim. Como é que eu sei se tem cupim? Se você olhar para essas portas aqui, ela tiver com um farelinho, uma farinha, assim, uma areinha amarela, isso é o cupim corroendo a madeira por dentro. Então é importante conferir essas portas, as dobradiças. De novo, não é só sendo chato, é a sua casa. Então, isso, se você quiser morar nesse espaço, achou que é tudo legal, a localização legal, pede pro dono da casa trocar a porta. Sabe? Talvez saia mais barato do que você pensar em outro espaço que você vai ter que procurar mais. Se for um detalhe, tenta negociar. Mas tenha propriedade no que você está falando sobre isso. Então aqui a gente vai trocar um pouco de ideia sobre isso. O que perguntar, o que pedir para trocar, o que pedir para mudar. Por exemplo, essa tomada aqui seria quase impossível falar. Eu quero uma outra tomada mais para cima e tal. Dificilmente o dono da casa ali o locador vai querer quebrar a parede para subir essa tomada ou colocar uma outra tomada em outro lugar. Então já não é muito negociável. Então você tem que prestar atenção sobre isso. O ambiente, esse ambiente aqui. Eu vou poder mudar a geladeira de lugar? Onde vão ficar as outras coisas? Vamos para a próxima imagem que talvez isso seja respondido com o tempo. Bom, essa imagem parece uma lavanderia, não dá para saber. É uma lavanderia. Só que a gente não tem informação para onde que dá essa janela aqui, né? Máquina de lavar, perto de quarto, dependendo. Tem gente que não se importa, e tem gente que se importa muito com o sono, de ser incomodado. Às vezes você mora sozinho, sozinha, ou em casal, ou uma família. Dependendo da configuração de pessoas que vão morar nessa casa aqui, pensar, vai me incomodar um barulho de máquina de lavar aqui? É um espaço também que não bate sol, é um espaço coberto. Por um lado é muito bom, porque as coisas não fica molhado aqui no chão quando chove, não fica uma meladeira aqui. Por outro lado, as roupas vão demorar mais tempo para secar e dependendo do lugar, se não for um lugar que bate sol o suficiente para esquentar essa telha, para transferir a energia para baixo, o calor para baixo, a sua roupa não vai secar 100%. Mas tem que ir lá. Sempre gostei do imóvel, gostei das condições que foram apresentadas, dá uma olhada lá no espaço, visita. Não tem problema nenhum visitar. Mas eu vou incomodar a corretora. Não, você precisa. De novo, é a sua casa. Se você não cuidar, não olhar todos os detalhes possíveis, quando você estiver morando, você vai descobrir coisas que você poderia ter visto numa visita. Então, olha por aqui, confere as dicas, vai no site, no link, clica no link, confere as imagens por você e
Se puder, gostou, visita. Só na visita você vai descobrir se faz sentido ou não aquela imagem. Tá? Tem muita distorção às vezes na câmera, na lente, então pode ser que não seja exatamente o que está sendo mostrado. Nesse caso aqui, uma coisa para se atentar na visita é o quanto de calor isso aqui transfere, quanto de luz passa para poder secar uma roupa aqui, por exemplo. Né? Essas portas aqui são alumínio talvez e vidro, não sei. Então é uma área fechada, você consegue ter um controle de acesso por aqui. E essa janela também é conferir se dá na sala, se dá no quarto, para saber exatamente o quão vai incomodar a máquina de lavar aqui, nesse espaço aqui, tá bom? Não tem varal de teto, não tem nenhum espaço de varal de teto, então talvez um varal de chão funcione bem, ou talvez, se o proprietário permitir, sempre confere se o proprietário permite furar as paredes para colocar varal. Essa é uma dica bem importante, se o proprietário permite furar as paredes, porque se ele não permitir, quando você sair dessa casa, ou você vai ter um problema antes com esse proprietário, ou quando você for sair da casa por qualquer motivo que seja, casas de aluguel são pensadas para isso, para que você se mude, você vai ter que pintar e fechar esses buracos com argamassa, com cimento e argamassa. Então, confere com o proprietário, uma coisa simples. Pode furar a parede? Faça toda a pergunta possível para a consultora imobiliária, para o proprietário. Confira, pergunte. Pode ser chato nisso. Bom, aqui é um outro espaço com azulejo que não tem nenhuma informação do que é. É muito difícil você saber por foto do que é isso aqui. Então, até uma dica para as imobiliárias, colocar uma mínima descrição. Não sei se tem, tá? Pode ser que no site mesmo, quando a gente sai dessa aba da foto, tenha uma parte descrevendo cada foto, mas talvez colocar na própria imagem, pensar num trabalho mais sensível de edição, porque muitas vezes quando a gente vai conferir, não estou falando que esse é o caso, mas quando a gente vai conferir foto de anúncio, as fotos não falam nada, não aparece nada, você não entende o que é frente, o que é trás. Eu não sei, por exemplo, se essa janela aqui é a mesma janela daqui. Não, acho que não, porque essa janela parece bem maior. Então, criar uma narrativa mesmo. Estou entrando pela casa, passo pela sala. Se a sala fica na direita, já tirar uma foto ali para dar continuidade no meu caminho. Tentar seguir o fluxo visual mesmo, para que as pessoas que estão tentando alugar, elas tenham o mínimo interesse de continuar vendo as fotos, né? Aqui, por exemplo, eu não faço ideia do que seja esse cômodo aqui. Parece um quartinho, não sei. Tem um azulejo na parede, o mesmo da cozinha. Tá pintado. A foto não tá numa resolução tão alta. Aparentemente a porta é de madeira, né, pelo batente aqui. Mas não tem muita informação sobre esse cômodo. Não é o mesmo espaço, né? Aparentemente não é o mesmo espaço. Aqui parece um quarto ou uma sala. Vou chutar por enquanto que é um quarto. Tem uma tomada embaixo. Tem uma tomada, duas tomadas, né? Ou um interruptor. Acho que talvez, não sei, pela qualidade da imagem não dá para saber exatamente, mas parece um interruptor. Bem pintado. Acho que isso é o suficiente assim para um quarto. Não entra muita luz, mas tem uma janela de frente aqui. Então, se é um quarto, vê se essa janela aqui ela dá diretamente para a área de trabalho ou não. Tá? Tem esse vidro aqui, esses vidros de apartamento, né? Normalmente você encontra essa janela em apartamento. E ele bloqueia parte do som, não 100%, mas ele bloqueia. E vê também se for um quarto a grossura da porta, porque isso conta também, pensando em barulho. Se você conseguir, se essa casa, né, eu não sei qual é o desenho dessa casa na parte externa, se você conseguir ver se tem vizinhos laterais, se você consegue ouvir os vizinhos, porque se os vizinhos, você consegue ouvi-los, possivelmente eles vão te ouvir também, né? Então às vezes a gente está ali dormindo e alguém está andando com um sapato alto, ou está batendo na parede por algum motivo, ou está só em casa vivendo a vida e está incomodando o vizinho sem perceber, porque a parede é fina. O outro lado desse cômodo, não sei para que lado também está esse sol entrando, que horário foi tirada essa foto, mas não parece que esse quarto está escuro.
não entra tanta luz, mas não é escuro. Tem outra tomada aqui embaixo, né? Essa daqui a gente já tinha visto. Aqui tem uma outra, então tem 3 tomadas embaixo. Até então não apareceu nenhuma tomada em cima, na altura da cama. Tem outra tomada aqui no canto, né? Aqui parece que está faltando a tomada, não sei pela imagem. Parece que são as caixinhas. E aqui está com a tomada já instalada, né? Com o espelhinho e tal. Confira isso também. Se for um problema para você, pede para o proprietário colocar esses detalhes. Ah, mas não sei o que. Você está pagando, é necessário colocar todos os detalhes da casa. Se você quiser negociar e falar, não, eu coloco e tudo mais, aí vai de você e a negociação com o proprietário, se você paga pro seu bolso ou se não. Eu não recomendo nunca você pagar coisas do seu bolso e ficar por isso. Sempre devolva para o proprietário. Porque no final é uma prestação de serviço. E você quer viver num espaço que você está pagando e que seja minimamente agradável para você. Tá? Então, confere. Vou gastar um dinheiro com um espelhinho aqui, eu estou sendo muito muquirana, sei lá. Ou o proprietário pode colocar, ele está sendo muito muquirana, não sei. Conversa. Essas coisinhas, elas podem ser ajustadas. Não deixe de locar um lugar que você gosta por conta de detalhezinhos que podem ser conversados. Mas confira e pergunte. Bom, aqui parece o outro lado daquela área de trabalho. Então talvez aqui seja a frente da casa, né? A gente entra por essa área de trabalho que tem essas portas de vidro aqui, passa por esse corredor e chega na sala. Vou voltar para essa imagem aqui. Então aqui tem uma entrada, né? Aqui atrás tem uma entrada. As fotos começam a fazer sentido, né? Fora da ordem, mas vão aparecendo. Aqui exatamente a janela que a gente viu lá na área de trabalho. Então isso aqui aparentemente parece a sala ou a cozinha. Vamos entender se é sala ou cozinha que a gente entra nessa casa aqui. Parece um corredorzão, não tem informação a mais. Não sei se aqui é um outro portão, se não, se é um quadro de luz, de gás, eu não sei, né? A gente pode ver também com o proprietário o que é essa gaiola aqui, se pode mexer, se não, se ela tem acesso pela rua ou não. Algumas casas ou apartamentos também tem essas gaiolas aqui que dão acesso externo para troca de gás, algum serviço de conferência de energia elétrica para não ficar para dentro do prédio ou dentro da casa. Mas eu não sei se esse é o caso. Aqui tem um corredor, talvez para os quartos. Isso aqui é um banheiro, não sei. É só um corredor. Corredores. Confere a pintura. Confere se tem algum tipo de umidade nessas paredes aqui. Se tem alguma marcação. Por exemplo, essa parede inteira aqui, sei lá, aqui no meio tem uma marcação mais escura ou mais clara de tinta. Significa que aquilo foi quebrado recentemente. Ou que tem alguma coisa que teve que ser vista ou que está ali. Por exemplo, um cano furado que está deixando aquela parede um pouco mais escura. O primeiro sinal de umidade esse. É a parede mais escura. Né? Então confere. Se isso aqui foi pintado há pouco tempo, possivelmente isso não vai aparecer tão evidentemente. Mas em outras casas que tem uma tintura um pouco mais antiga, sei lá, pelo menos um ano de casa pintada, vai aparecer muito detalhe. Confiram os portais também, que é essa estrutura aqui que conecta as portas. Confere se isso aqui está com cupim, qual que é o material que é feito, se é para um quarto, se isso é grosso o suficiente para você ter tranquilidade. Isso a gente está falando de um espaço interno, né? Daqui a pouco a gente pode falar sobre os espaços externos, se eles aparecerem, e o que a gente precisa ver também num bairro para morar com tranquilidade e o que se espera de uma casa, né? Bom, aqui a gente chega na cozinha, agora de fato uma cozinha. Essa cozinha parece bem escura. Essa porta, vamos voltar aqui algumas fotos. Essa porta é essa porta aqui que dá acesso, né? E esses corredores aqui no fundo são esses corredores aqui, aparentemente. Então a gente chega pela cozinha e entra por aqui ou por aqui. Não tem como saber aqui nessa imagem. Chega na cozinha, a gente tem aqui toda uma parte de azulejo. Então talvez aquela outra primeira imagem que apareceu bem no começo não fosse a cozinha. Ainda não entendi que espaço é esse aqui. Nem parece a mesma casa.
Chego na cozinha. Bom, aqui a gente tem aparentemente uma tomada para baixo, não sei se é uma tomada, não dá para saber exatamente, e tem uma tomada bem no meio aqui para cima, né? Confere também se o seu cabo da geladeira tem a medida para isso aqui. Talvez você só descubra isso na mudança, na instalação, mas confere qual que é a altura das tomadas para a geladeira, se só tem essa tomada aqui, se tem outra que você pode mover. E a gente chega numa das partes mais importantes dessa cozinha, que é a pia. Como que é essa pia? Qual que é a estrutura? Se ela é uma pia de madeira, se ela tem detalhes de MDF, se ela tem um armário em MDF. Essa aqui parece ela feita de concreto e passado aqui também um azulejo, né? Revestido com azulejo ali para proteger da umidade e tudo mais. Casas mais antigas isso aqui é bem comum, fazer uma pia de pedra, né? Um tampo de pedra também, não sei se esse aqui é de pedra, acho que tem uma outra imagem que mostra isso. Mas conferir por dentro e por fora desse gabinete aqui. Essas portas, dá pra ver que essa porta não tá 100%, é uma porta mais antiga. Parece bem pintada, mas confere se tem cupim, se tem umidade. É pia, vai molhar de algum jeito aquilo ali. E se tem algum cheiro também. Dizem que algumas pessoas não sentem, mas tem um cheiro de barata, de guardado. Sente se tem esse cheiro lá dentro, se tem cheiro de veneno de algum jeito. E pergunta, tá com cheiro de veneno, a gente tem um problema aqui com praga, com barata e tal. E aí as pessoas que estão te apresentando esse imóvel vão te dizer. Essa pia parece de mármore, não sei se é uma pedra de mármore mesmo, parece que sim. Confere sempre aqui nos encanamentos se tem algum vazamento, se essas torneiras elas são trocadas recentemente ou não, se vão ficar na casa ou não, porque pode ser que o morador queira trocar e você tem que comprar essas torneiras, tá? Parece muito óbvio assim, tipo, vou mudar para casa e tem que ter torneira, mas tem morador que não, tem proprietário que não deixa mesmo, e você tem que colocar tudo. Tem algum problema nisso? Não necessariamente. O problema é se você colocar e quando for embora você não descontar esse valor do aluguel. Aí é um problema, né? Então, o que você acha que é necessário e você não quer gastar esse dinheiro, conversa com o proprietário. O que você acha que você vai gastar um dinheiro e acha que é válido conversar com o proprietário para receber esse dinheiro de volta, também coloca ali para o proprietário, porque é tudo uma negociação, uma troca. Bom, aqui na pia a gente tem tomadas. Isso é bem legal para usar, por exemplo, um air fryer, para ligar uma lava-louça, utensílios em geral, um liquidificador que você precisa usar. É sempre importante conferir tomadas. Dependendo da casa, algumas tomadas aqui elas vão ser 220, então confere isso também. Se tem informação se é 110 ou 220, não sai, gostei da casa, me mudei, não sai ligando coisa nas tomadas, tá? Porque pode ser que tenha algum eletrodoméstico que é 220, que usava aquela tomada em específico antes. E aí você vai lá, liga a sua, sei lá, sua geladeira que não é 220 e queima a geladeira. Tem uma pedra aqui em cima, não sei exatamente para que era o uso, mas é uma prateleirazinha, né? Não sei se isso aqui é extenso, deixa eu ver na outra imagem. Não, é bem curtinho. É só uma prateleirazinha mesmo. Bom, e aqui é a última foto da casa. Vou deixar o link aqui, então quem acessar vai ter a informação completa como está no anúncio. Sempre leia a descrição. Lembrando que esse imóvel aqui é de R$ 2.500 de aluguel. Condomínio não tem condomínio, é isento de condomínio. IPTU você paga uma vez no ano, tá? De R$ 128. Dependendo da forma que você conversa com o seu proprietário aí, esse IPTU também ele pode ser dividido aí em parcelas e o proprietário vai pagar esse valor completo, cheio, e você paga em parcelas, certo? Pode ser que esse valor de IPTU que está aqui já seja as parcelas, e você vai pagar total de R$ 2.628. Um valor de salário mínimo é R$ 1.518. Você tem que ganhar pelo menos 2 salários mínimos para poder bancar esse espaço aqui.
certo? É uma casa de 65 metros quadrados, não é uma casa muito grande, mas pensa que a maioria dos apartamentos que estão sendo vendidos hoje é de 40 metros quadrados. Tá? Um apartamento médio é de 40 metros quadrados. Então é uma casa um pouquinho maior que um apartamento, aceita pet, aceita animais, então isso aqui é muito importante, porque alguns proprietários vão colocar explicitamente que não aceitam, e não tem negociação, não está descrito que não aceita. Então se você acaba levando seu bichinho para lá, e o proprietário ele pode pedir para que você saia da casa, sabe, por conta de uma infração sobre uma regra que estava explícita. Quantidade de banheiro, 1 banheiro, 2 quartos. Aqui tem ó, descrição. Casa com 2 quartos e 1 banheiro para alugar, 65 metros quadrados. R$2.500. Sempre conferir se aqui na descrição, 65 metros quadrados, é a mesma coisa que está aqui e no restante das informações que vão aparecer no anúncio, tá? É sempre bom conferir. Linda casa na vila. Linda casa de vila com 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e área de serviço sem vaga de garagem. Importante, sem vaga de garagem. Venha conhecer essa casa com excelente localização, próximo ao metrô São Joaquim. Tá? Linha azul do metrô aqui de São Paulo. Importante conferir. Você tem veículo? Essa casa não oferece garagem. Então, se você realmente tem interesse, confira se em volta tem possibilidade de locar garagem, que seria um outro aluguel, um outro valor aí. A gente mora em São Paulo. A qualquer momento alguma coisa pode acontecer. É imprevisível. A cidade é imprevisível. Então pode ser que seu carro seja roubado se você colocar numa rua específica que você achou que era seguro. Então não conta com a rua para colocar o seu carro. Tá? Confira se ali em volta tem a possibilidade de guardar esse carro em outro lugar, ou procurar outra casa. Casa de vila é um termo que vai aparecer bastante em alguns anúncios e até sites de anúncio de casa. O que é casa de vila? Significa que ela faz parte de um conjunto de outras casas que se parecem com essa casa. Tá? Não é um conjunto padronizado. Podem ser casas maiores ou menores. Normalmente de moradores que estão ali ou que construíram todas as casas num tempo muito próximo do outro, ou que estão ali há muito tempo. É uma vila mesmo, né? Às vezes com uma rua sem saída ou com ruas mais estreitas. Não é uma avenida, não é uma rua de frente para uma rua movimentada, talvez uma rua mais contida, menos movimentada, muitas vezes com criança brincando. Então confere lá, vai lá, visita. Se você gostou, visita e confere. Tem criança brincando? Eu me incomodo com crianças brincando de manhã, de tarde, de noite, batendo bola. Isso me incomoda de algum jeito? Não me incomoda? Da hora, legal. Não seja também só individualista, pensando só sobre o seu conforto. Tem pessoas que estão também morando ali e é um consenso entre todos os moradores. Cada um sabe a sua realidade, mas as crianças também têm o direito delas de brincarem. Então, respeitem o ambiente e consequentemente vocês vão ser respeitados, tá? Então confere essas coisas na visita. Tem latido de cachorro, tem muito caminhão aqui perto porque tem uma fábrica, sei lá, tantos metros e fica ouvindo os caminhões dando ré. Sente o ambiente sonoro daquilo ali e pelo horário. Cheguei às 2 da tarde, tá um movimento constante de coisas acontecendo. Tenta perguntar para a pessoa que te levou para ali, para conhecer esse imóvel, como é que funciona aqui de manhã, você já veio aqui de manhã, a gente pode voltar aqui num outro horário, para saber como é. Assim, não estou fazendo má propaganda de corretores, nada do tipo, mas eles querem vender. Então eles vão te falar, não, esse espaço é maravilhoso, é tranquilo. Só que tem coisas que incomodam diferentes pessoas. E é importante saber o que te incomoda. E se você quer morar nesse espaço, você está tendo a opção e escolha de morar nesse espaço agora. Tá? Se você conseguir, nessa vila, conversar com outros moradores, perguntar se conhecia quem morava aqui, se conhece o proprietário, como é que era, se tem alguma coisa na casa que eles podem contar. Por exemplo, aqui quando chove, essa casa normalmente dá algum problema, a senhora já ouviu falar, o senhor já ouviu falar. Galera que tá na rua ali, sabe,
que mora nesse mesmo espaço vai te falar. Porque eles não estão pensando em ganho, diferente da imobiliária. De novo, não estou fazendo má propaganda de imobiliária e consultor. Mas quem está ali morando vai falar, pô, a casa é muito boa mesmo, foi fulano que construiu, mas ela tem um problema na elétrica que sempre foi assim. Vai de você querer conversar com o proprietário para mudar isso ou viver nessa casa sabendo desse problema. Sempre vai ser uma escolha. Tá? Morar de aluguel é sobre escolha. Eu posso escolher morar nesse espaço pagando R$ 2.628 com base no meu orçamento, com base nas minhas necessidades, com base na minha realidade. Tá? Entendo totalmente que tem muitas vezes que algumas pessoas são colocadas a morar de aluguel. É uma necessidade morar de aluguel e vai escolher qualquer lugar, mas é justamente por isso que esse canal foi feito, para que a gente não more em qualquer lugar só pela necessidade, mas que quem puder escolher, quem puder avaliar, quem puder ver de fato uma escolha agradável para si. Moradia é uma coisa muito importante que a gente tem deixado de lado para morar em cubículos. Então vamos com cuidado olhar o que é possível, certo? Bom, essa aqui é a Casa da Liberdade. Vou deixar o anúncio na descrição e aí por responsabilidade da Viva Real, da Galo Suezo Negócios Imobiliários, que está aqui como anunciante, né, responsável, e dos locadores aí, as pessoas que estão procurando casa para se comunicarem, conversarem. Estou aqui fazendo um papel só de intermediário mesmo, fazendo uma busca e dando dicas do que conferir em cada imóvel, tá bom? Forte abraço, espero que tenha sido proveitoso esse papo e é isso, eu volto logo mais com mais casinhas para a gente conferir. Boa sorte com o seu imóvel, boa sorte com a sua mudança.